Bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou um homem de 57 anos de idade. Sou pardo, cabelos grisalhos, tenho uma estatura alta, mediana, 1,81 m. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Vamos fazer a nossa grande viagem hoje na biologia, sabem o quê? Sobre evolução, O que nós vamos estudar aí com vocês? Nós vamos estudar as evidências da evolução e nós vamos estudar as teorias evolucionistas. Assunto extremamente importante aí para o seu vestibular. Beleza aí? Não esquece disso, por favor. Então vamos continuar nossa viagem? Vamos viajar na evolução? Viaja comigo, olha só, nós vamos estudar a evolução. Ela é um processo pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo. A ideia de evolução contrapõe o chamado fixismo. Lembra lá do fixismo? O fixismo era um pensamento dominante até os meados do século XIX. E baseava-se na ideia de que as espécies eram imutáveis e surgiram da mesma forma que são encontradas atualmente. Isso era aí o fixismo, tá beleza? Então não esqueçam desse detalhe importante do que é a evolução, né? Então a evolução, como a gente sabe, corresponde às mudanças, às modificações que o indivíduo sofre com um objetivo. Sabe qual é o objetivo principal? De se adaptar ao novo meio. Beleza? A adaptação que é extremamente importante aí. Beleza? Cuidado com isso. Vamos continuar nossa viagem? Olha só, você vai visualizar aí esta situação que nós acabamos de falar para vocês das modificações. Olha o que está acontecendo. Você está vendo aí, ó? Você está vendo aí o hominídeo, né? Ele sofrendo essas modificações durante o tempo, né? Então ele foi se modificando durante o tempo aí, não é verdade? Então aí desenvolveu essas características importantes aí que nós temos nos dias de hoje aí. Beleza? E aí nós vamos estudar, sabe o que agora? As evidências evolutivas, as evidências da evolução. Nós temos aí, por exemplo, os fósseis, né? Que a paleontologia estuda, o estudo dos fósseis, a paleontologia. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos que viveram no passado e ficaram preservados. Com a ajuda dos fósseis, foi possível observar que as espécies que viveram no passado são muitas vezes bastante diferentes das atuais. Então, lógico, elas precisaram sofrer as modificações com o objetivo, como eu falei para vocês, de adaptação ao novo meio. Beleza aí? Ok? Vamos continuar nossa viagem? Vamos lá. Nas evidências de evolução, a gente não pode esquecer esses dois nomes importantes que eu vou falar, da homologia e analogia. Beleza? A homologia, o que são órgãos homólogos, Jonas? É isso aí, ó, estruturas que possuem a mesma origem embrionária, porém nem sempre a mesma função. Então não esquece disso. Se o órgão é homólogo, eles têm a mesma, né, origem embrionária, mas a função dele é diferente. Beleza? Não esqueça disso. Por exemplo, aí nós temos a nadadeira da baleia e o braço humano, por exemplo, né? Apresentam o mesmo padrão anatômico, você está vendo aí no nosso esquema, né? Porém, são usados com finalidades distintas, funções diferentes, né? A mesma origem embrionária, no entanto, indica uma ancestralidade em comum. Beleza? Então, como você está vendo aí, não é verdade? A nadadeira ali da baleia e o braço humano, né? A característica anatômica semelhante, porque tem a mesma origem embrionária, mas a função é diferente. Beleza? E agora nós temos aí, né? A gente não pode esquecer aí, numa questão extremamente importante, no caso de analogia. Né? Aí já está representando o que são órgãos análogos, tá? Aí é analogia, não esqueça disso. São estruturas em diferentes espécies que desempenham funções semelhantes, mas têm origem evolutivas distintas. Quer dizer, não tem a mesma origem embrionária, porém tem a mesma função.
E aí a gente caracteriza o quê? Que são órgãos análogos. Não esquece disso. Eu falei da homologia, que tem a mesma origem embrionária e funções diferentes. Agora eu estou falando de analogia, que ele já tem o quê? Origem embrionária diferente, mas tem a mesma função. O exemplo que nós temos aí, a asa das aves, que é para voar, e as asas dos insetos, que também é para voar. Então a função é a mesma, porém a origem embrionária é diferente, né? Aves corresponde a um grupo de cordados, ó, bem distantes, e os insetos já pertencem a um grupo de artrópodes, né? De invertebrados. Beleza aí, pessoal? Então não esquece desse detalhe extremamente importante que nós estamos falando para vocês. Vamos aí ainda nas evidências de evolução, as estruturas vestigiais. Estruturas que apresentam pouca ou nenhuma função em um organismo, porém eram importantes para os seus ancestrais. Os exemplos nós temos aí a apêndice humana, não é verdade? A apêndice humana que teve uma função importante nos nossos ancestrais antigamente, que era extremamente importante principalmente com o processo da digestão da celulose. Por quê? Porque os indivíduos eles eram herbívoros, né? E precisava digerir ali a celulose, né? E hoje essa apêndice ela perdeu a sua função. Então a gente não pode esquecer disso. Tá aí, ó. A apêndice é um pequeno órgão localizado no intestino grosso, que acredita-se que era útil para a digestão da celulose em nossos ancestrais herbívoros. Hoje sua função é mínima. E ele é considerado um órgão o quê? Um órgão vestigial, a apêndice aí, né? Por isso que as pessoas que têm problemas de apendicite retiram o apêndice, tá beleza? Por quê? Porque hoje é um órgão vestigial aí. Beleza? Então não esquecer desses detalhes importantes. E as evidências da evolução, continuando aí as evidências, né? Que são as evidências moleculares e celulares. As evidências moleculares e celulares são fundamentais para entender a evolução dos seres vivos. Evidências moleculares incluem a comparação da sequência de DNA e RNA entre diferentes organismos. Indica uma história evolutiva compartilhada, né? Aí nós estamos representando o dogma central da biologia, a molécula de DNA, que é extremamente importante para essa situação aí. Uma evidência molecular extremamente importante para o processo evolutivo, não esqueça disso aí. Beleza? Vamos continuar aí a nossa viagem dentro da biologia, né? As evidências celulares. Olha aí, com uma semelhança na estrutura molecular de diversos organismos, também são cruciais para a compreensão da evolução. E isso a gente está vendo aí no processo, né? E a gente caracteriza um processo, né? Um processo da autogenia, onde a gente percebe ali que a membrana plasmática ela começa a invaginar, começa a entrar no citoplasma, originando ali o retículo endoplasmático e, posteriormente, esse retículo endoplasmático dando origem ali à carioteca, né? Originando aí uma célula eucarionte, uma evolução de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. E nós temos também a teoria da endossimbiose, né? Que uma célula já ingeriu uma determinada bactéria aí, não é verdade? E aí houve a evolução para dar origem às estruturas celulares extremamente importantes, como as mitocôndrias ali. Beleza? Então esse aí é o processo evolutivo na característica da evidência celular, tá beleza? Então a gente falou da evidência molecular, que é o DNA e o RNA, e a evidência celular, que corresponde aí à teoria autogênica. Não esquece disso, a teoria autogênica corresponde à membrana plasmática que invagina, formando o retículo endoplasmático e o retículo dando origem à carioteca. Beleza aí? E nós temos a teoria da endossimbiose, onde uma célula acaba englobando ali, por exemplo, uma bactéria, e essa bactéria posteriormente originando aí as mitocôndrias. Beleza aí? Entenderam? Vamos continuar nossa viagem? Vamos lá! Viajando nas teorias evolucionistas agora. Nós temos aí o criacionismo. As forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta.
e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo. E as espécies são imutáveis. Olha aí, essa teoria relaciona-se com as questões religiosas, o criacionismo aí. Beleza? Então não esquece desse detalhe importante. E vamos continuar aí agora falando do lamarquismo. Olha aí, o grande Jean-Baptiste Lamarck. O lamarquismo era uma teoria evolucionista formulada pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck no início do século XIX. Essa teoria buscava explicar a diversidade de seres vivos e a transformação das espécies ao longo do tempo. Segundo Lamarck, os organismos evoluem em resposta ao uso ou desuso de determinadas estruturas, transmitindo essas alterações aos seus descendentes. Se usava, ele dizia isso, se usava, desenvolvia. Se não usava, atrofiava, né? O que explicou na lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Sua proposta representou uma das primeiras tentativas sistematizadas de explicar cientificamente o fenômeno da evolução biológica. Beleza? E aí a gente pode perceber nessa situação aí, no caso da girafa. A girafa antigamente tinha um pescoço curto, mas a vegetação ficou vegetação alta e ela, para alcançar essa vegetação, ela teve que crescer o pescoço, ela teve que usar o seu pescoço para poder pegar essa vegetação que estava mais alta. Ela tinha um pescoço curto, tá vendo aí? Só que a vegetação rasteira foi acabando. As vegetações mais altas ficaram. Para ela alcançar essa vegetação alta, ela precisou usar o pescoço, esticando o pescoço, e de tanto ela esticar o pescoço cresceu. É a lei do uso e desuso aí do lamarquismo, beleza? Então não esquece desse detalhe importante que a gente visualizou aí com vocês, e a gente continua aí agora falando do darwinismo. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que se modificaram ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente, né? A gente vai ver aí que a teoria da seleção natural extremamente importante. Tá aí, ó, a seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria desse modo. Somente as espécies adaptadas à pressão de ambiente são capazes de sobreviver e reproduzir-se e gerar descendentes. Beleza aí? E aí, nós vamos ter, sabe o quê? A participação do Caio. Vai lá, Caio, qual é a pergunta? Professor, o gafanhoto é verde porque vive na grama ou o gafanhoto vive na grama porque é verde? Eita! E do gafanhoto, se o gafanhoto é verde porque vive na grama, né? Então vamos verificar o seguinte. A afirmação seria atribuída a Jean-Baptiste Lamarck, pois o uso contínuo da grama teria interferido na espécie, tornando-o verde para que o mesmo vivesse na grama. A afirmação seria atribuída a Charles Darwin, pois o fato de ser verde, assim como a grama, dá vantagem ao gafanhoto por se camuflar e fugir dos predadores, ao contrário de animais de outras cores aí. Valeu, Caio? Beleza? Entendeu aí? E as teorias do neodarwinismo, chamado também de teoria sintética da evolução, surgiu no século XX. Está relacionada com os estudos evolucionistas do naturalista inglês Charles Darwin e as novas descobertas no campo da genética aí. Beleza? Então, gente, a aula de hoje nós vimos sobre evolução. Assunto extremamente importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!